E aí, pessoal, Tomás de novo aqui, cofundador, CEO da TrackSale. É sempre um prazer imenso estar aqui compartilhando os melhores conteúdos com vocês. Eu que tenho o privilégio, né, e agradeço aqui a minha equipe, a TrackSale, de poder visitar principalmente outros países para trazer o melhor conteúdo, né, o melhor conhecimento sobre métricas de experiência do cliente. Eu visito, né, pelo menos uma, duas vezes por ano, né, outros países, fazendo cursos, participando dos melhores eventos, né, eventos caríssimos que às vezes a gente tem que fazer um grande investimento, mas é claro que isso tem um retorno, a gente consegue ser uma referência em métricas de experiência do cliente e dessa maneira a gente sempre está na vanguarda do conhecimento da tecnologia. E hoje eu queria convidar vocês a falar sobre um assunto muito importante, que é o que a gente chama de camada descritiva. A camada descritiva é um assunto que as empresas falaram recentemente numa pesquisa que elas vão começar a trabalhar daqui a 5 anos, ou seja, nós estamos em 2018. Em 2023, as empresas pensam em começar a trabalhar com isso. E é claro que eu estou falando isso agora para vocês já pensarem nisso desde agora, né? E é claro que isso vai ser uma grande revolução quando a gente fala de métricas de experiência do cliente. Atualmente, né, nós temos dois tipos de informações sobre a experiência de consumo dos consumidores que são extremamente relevantes. Tá? Nós temos o primeiro polo, né, o primeiro polo de informações, o primeiro grupo de informações relevantes é a experiência comportamental, ou seja, são as ações, fatos, atos dos consumidores que muitas vezes não são verbalizados, né? Ou seja, a gente tem um comportamento dentro de uma loja física, nós temos um comportamento dentro de um aplicativo de celular, nós temos ações que nós realizamos, né? Por exemplo, dentro de uma aeronave, nós temos uma série de informações que são deixadas, né? Um rastro que é deixado, por exemplo, quando a gente navega num site de uma empresa, né? Então, isso são ou seja, esse polo de informações, esse grupo de informações, são as chamadas informações comportamentais. Em segundo momento agora, nós temos um grupo de informações que são as informações verbalizadas, que é a opinião do cliente, é o sentimento do cliente, ou seja, qual foi a percepção dele, ou seja, quando ele externaliza essa percepção, dizendo, né, ou seja, como foi a experiência de fato, que é a opinião do cliente, né? Então são duas informações que, se elas agrupadas, elas são extremamente poderosas, tá? Elas são extremamente poderosas porque elas criam a camada descritiva da experiência do cliente. Essa é a camada descritiva, tá? Eu não vou falar hoje, essa é a primeira camada, eu não vou falar hoje sobre a segunda e a terceira, que é a camada preditiva e, por fim, a camada prescritiva, tá? Mas o fato é que, para criar a camada descritiva, primeira coisa, eu quero te ajudar a criar a camada descritiva, porque ela, de fato, vai ser a base para você revolucionar a experiência do seu cliente no futuro próximo. Primeiro é você traquear dados comportamentais, né? Então você tem que ter todas as informações, como por exemplo logs de acesso em ferramentas tecnológicas. Você tem que registrar a entrada e a saída do seu cliente de alguma maneira do seu estabelecimento físico. Você tem que trazer todas essas informações para o seu CRM com dados atualizados, enriquecidos e higienizados, né? Esse é a grande questão da camada descritiva quando falamos de dados comportamentais, né? E além disso, é claro, monitorar a opinião do seu cliente. Monitorar a opinião do seu cliente para somar a essas informações sobre os dados comportamentais. Então, o feedback do cliente ele é muito importante, né? Você pode monitorar a opinião utilizando várias métricas diferentes. Hoje, o NPS é a grande métrica, né, utilizado por grande parte das empresas do mundo, e ele é muito útil para criar a sua camada descritiva quando falamos na parte do sentimento do cliente, tá? Então, somado isso, né, você tem que juntar esses dados para ter uma camada descritiva. Essa é a camada descritiva. As empresas que monitoram muito bem os seus clientes, né, acerca da sua experiência de consumo e ainda obtêm dados relevantes, estatisticamente válidos sobre a opinião dele, ou seja, como é a experiência do cliente na percepção do próprio cliente, ou seja, você tem uma camada descritiva muito sólida. Hoje, assuntos como enriquecimento de dados, ou seja, você pegar um dado de um cliente e enriquecer. Eu tenho um CRM,
Então o CRM eu tenho lá o e-mail, o telefone e tal. Será que através desse e-mail eu não consigo, por exemplo, trazer uma correlação com as redes sociais e trazer o perfil social, né, do Facebook, LinkedIn, Twitter, não importa, do cliente através do e-mail? Hoje é possível, né? A TrackSale inclusive faz isso. Além disso, nós temos a possibilidade de enriquecer com outras informações. Existem players, por exemplo, o Serasa, né, que ajuda a enriquecer dados acerca também de experiência de consumo, principalmente correlacionado à questão financeira, né, crédito. É claro que isso acaba influenciando, por exemplo, nos bens que você tem e essas informações estão disponíveis, né? Existem até dados governamentais, através de APIs, que você pode obter para enriquecer os dados, formando, né, essa camada descritiva. E também a higienização dos dados, em inglês chama data cleaning. Então, a data cleaning ela é obrigatória para que você consiga sempre ter dados atualizados e relevantes, né? Será que esse cliente mudou de endereço? Será que esse cliente mudou de celular? Vamos fazer um ping, né? Vamos ver se esse e-mail desse cliente está funcionando mesmo, né? Então, ter dados atualizados, principalmente hoje, né, a porta de entrada no mundo digital é e-mail e também a porta de entrada no mundo digital agora é o telefone celular devido ao WhatsApp. Todo mundo tem WhatsApp, então o telefone celular é o seu número único do seu WhatsApp, né? Então, dessa maneira, é muito bom que você tenha dados higienizados. A higienização dos dados faz com que você tenha poder, né? A Google é um grande exemplo disso, porque o poder da Google está nas informações que ela tem, no cadastro que ela tem, né? Ou seja, a partir disso ela consegue desmembrar, né, em vários modelos de negócio e, ou seja, obter rentabilidade. Então, ser dados atualizados, é claro, usar esses dados para o bem, né? Ou seja, sempre ter os dados de forma segura, garantindo a privacidade do cliente e a liberdade, principalmente, do cliente, né? A gente já está falando de GDPR, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, inclusive, a TrackSale está exatamente já atendendo esses requisitos, e a gente tem um roadmap específico para a lei brasileira, que ainda nem foi publicado, mas é muito legal, né? Ou seja, a gente ter dados higienizados e enriquecidos. Então, com base nisso, quando vocês tiverem uma camada descritiva muito boa, daqui a 5 anos vocês vão lembrar desse vídeo e falar assim, graças a Deus o Tomás me avisou em ter dados sendo traqueados sobre toda a experiência de consumo. E é claro que muitas vezes o CRM ele consegue trazer essas informações, ou seja, o seu software, né, o seu Customer Relationship Management, que é o seu software de gestão de clientes, e dessa maneira você consegue trazer essas informações ali, mas o CRM ele não foi feito para a experiência do cliente, literalmente, né? Então, por isso que eu estou já cantando a pedra também, que a TrackSale está a caminho de absorver toda a camada descritiva. Claro que eu vou postar mais informações no futuro sobre isso, mas não estamos falando mais só da opinião do cliente, estamos falando da toda a experiência de consumo do cliente, inclusive comportamental, através de atos, fatos, né? Então, a dica é, mantenha dados descritivos atualizados, traqueie ao máximo, plugue todas as informações e que você em breve vai poder criar uma camada preditiva e depois uma camada prescritiva, que é assunto para outro vídeo. Fica a dica, um grande abraço, conte sempre com a TrackSale. A gente monitora, né, a satisfação de clientes através de indicadores, né, e isso é bem legal porque a gente consegue hoje ter um emprego muito bom, que é fazer as pessoas mais felizes, né? 85% das empresas que trabalham conosco conseguem evoluir a satisfação dos seus clientes. Então, ou seja, seus indicadores, né? Então isso faz com que a gente consiga criar melhores experiências, fazer com que as pessoas saiam mais felizes. Um grande abraço, conte conosco, mais informações eu deixo aqui no nosso blog, blog que é o satisfaçãodeclientes.com. Grande abraço, até a próxima. Tchauzinho.